Eu sempre achei que a fé era uma coisa simples, uma conversa silenciosa entre uma alma aflita e o céu. Mas naquela noite, na poeira de Serra Branca, eu aprendi que às vezes o céu responde com um eco que vem de um lugar muito mais fundo e muito mais perigoso. A história que vou te contar hoje não é sobre um milagre financeiro qualquer. É sobre uma oração que foi atendida da forma mais terrível possível. Fica comigo até o final, porque o que começou com um pedido de ajuda a santo Antônio terminou com o som de um sino que não tocava há 50 anos. E eu vou te mostrar a frase exata que transformou a salvação de uma mãe em sua sentença. Tudo começou com uma folha de papel, amarelada, pregada com um prego enferrujado na porta de madeira gasta da casa de Lúcia. Notificação de despejo. 2 palavras que, para ela, soavam como o fim do mundo. 24 horas. Esse era o prazo que o papel lhe dava para deixar a única casa que conheceu em toda a sua vida. Dentro, o ar era uma mistura sufocante. O cheiro de poeira antiga, de desespero fresco, e o cheiro adocicado e preocupante da febre baixa que emanava de Tiago, seu filho de 7 anos. Ele dormitava, encolhido no único colchão da casa, a respiração um sopro fraco no silêncio pesado do cômodo. Lúcia era viúva há 1 ano. 1 ano em que viu seu mundo encolher até caber naquela sala pequena, naquele colchão fino e no som da tosse seca do menino. A tosse era um eco constante, um lembrete de... sua própria impotência. O pouco dinheiro que seu falecido marido, Jorge, havia deixado, mal deu para cobrir as despesas do enterro. Agora, na pequena lata de metal onde guardava suas economias, restavam apenas algumas moedas e o peso de uma promessa que fizera a Jorge no seu leito de morte, a de que cuidaria do filho deles, não importava o que acontecesse. Uma promessa que naquele momento parecia impossível de cumprir. O vilão dessa história não tinha um rosto só. Ele era o sistema. A seca, a fome. Mas tudo isso tinha um nome em Serra Branca. Coronel Bastos. Um homem que era dono de quase toda a terra e, consequentemente, de todas as dívidas da região. Os homens que pregavam os avisos de despejo, que cobravam os atrasados, eram apenas seus capatazes. Homens de poucas palavras e olhares duros, os mensageiros da burocracia que mantinha o povo daquela cidade de joelhos. A dívida de Lúcia era pequena, quase insignificante para um homem como o coronel. Mas para ele, não se tratava do dinheiro. Era uma questão de princípio. Uma demonstração de poder para adquirir o último pedaço de chão que ainda não lhe pertencia naquela encosta. Naquela noite, o desespero de Lúcia era uma criatura viva, que respirava no escuro. E em seu desespero, ela se agarrou à única coisa que ainda lhe restava da fé de sua mãe. Uma pequena medalha de Santo Antônio. A peça de metal estava gasta, polida por décadas de dedos aflitos, e tinha pertencido a Jorge, que sempre a... carregava no bolso da calça. Para Lúcia, era mais um amuleto de memória do que um objeto de religião. Mas naquela noite, com a lamparina quase sem querosene e o prazo de 24 horas se esgotando como a chama, ela decidiu que não tinha mais a quem recorrer. Com uma decisão que nasceu do fundo do poço, ela caminhou sob a luz pálida da lua até a velha capela abandonada. A capela ficava na divisa das terras do coronel,
um lugar que as crianças diziam ser assombrado e que os mais velhos evitavam por respeito a uma tragédia antiga, da qual ninguém gostava de falar. Aquele lugar era o seu templo de tensão. Ao empurrar a porta rangente, um ar pesado a envolveu, carregado com o cheiro de mofo, de cera de vela derretida há muito tempo e de morcegos. A luz da lua entrava por um vitral quebrado no alto, pintando o altar de pedra com cores fantasmagóricas, como se o sagrado e o profano dançassem sobre a poeira. Ali, naquele refúgio de medo e abandono, Lúcia se ajoelhou. Ela não rezou com palavras decoradas, não recitou as preces que aprendera na infância. Sua oração foi um choro silencioso, as lágrimas quentes traçando um caminho na poeira de seu rosto. Era o pranto de quem já perdeu tudo e não tem mais nada a oferecer, a não ser a própria dor. Com a medalha fria pressionada contra a palma da mão, ela pediu um sinal. Uma saída. Um milagre. Qualquer coisa que a tirasse daquele abismo. E então, o silêncio da capela a engoliu, deixando-a sozinha com sua fé recém-descoberta e seu desespero absoluto. Ela voltou para casa arrastando os pés, o corpo pesado de cansaço e a alma vazia de esperança. A madrugada fria do sertão a abraçava, e o primeiro raio de sol, tímido, começava a pintar o céu de um cinza pálido. Lúcia não esperava nada, apenas o rosto febril de Tiago e a certeza do despejo que chegaria com o dia pleno. Mas ao se aproximar da porta, algo estava diferente. Enfiado por baixo da fresta, um envelope pardo. Anônimo, repousava no chão de terra batida. O coração dela falhou uma batida. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. Não havia remetente nem nome, apenas o peso do papel. Dentro, ela encontrou um maço de notas. Dobradas, gastas, mas reais. Ela contou. 1, 2, 3 vezes, os dedos mal obedecendo. A quantia era exata, cirúrgica. O valor preciso para pagar os 3 meses de aluguel atrasado e ainda comprar o xarope e o antibiótico que o farmacêutico havia negado a crédito no dia anterior. O alívio foi uma onda que a atingiu com a força de um soco, tirando-lhe o ar e a colocando de joelhos. As lágrimas que vieram não eram de desespero, mas de uma gratidão tão avassaladora que doía. Seu milagre havia chegado. Santo Antônio a tinha ouvido. Mas, tão rápido quanto veio, o alívio deu lugar a um calafrio que percorreu sua espinha. De onde? Quem? Em Serra Branca, ninguém tinha dinheiro sobrando, e a caridade era um luxo que a seca havia matado há muito tempo. Aquele dinheiro... Aparecendo do nada na calada da noite, parecia bom demais para ser verdade. Seria um presente de Deus, uma resposta à sua prece desesperada? Ou seria uma armadilha do diabo, uma isca para um mal ainda maior? A dúvida se instalou em seu peito como um veneno lento, manchando a pureza de seu alívio. Passou-se uma semana. Lúcia pagou a dívida a um dos capatazes do coronel, que recebeu o dinheiro com um grunhido de surpresa, sem fazer perguntas. Tiago, com o remédio certo, já não tinha... febre. A tosse diminuíra e um pouco de cor voltava ao seu rosto pálido. Pela primeira vez em meses, a casa não parecia uma tumba, mas um lar.
Havia o cheiro de caldo de galinha no fogão a lenha e o som fraco da risada do menino enquanto brincava com um carrinho de madeira. Lúcia se permitiu respirar. Se permitiu acreditar que o pior havia passado. Mas a tranquilidade em Serra Branca é como água de poço em tempo de seca, rara e de curta duração. Foi quando ela notou a vigilância. Dos homens do Coronel Bastos, um sujeito chamado Valdir, de rosto marcado e olhar vazio, começou a fazer rondas perto de sua casa. Ele não dizia nada. Não a ameaçava. Apenas passava, a cavalo, 2, 3 vezes por dia. Às vezes, parava à distância, sob a sombra de um juazeiro, e ficava ali, olhando, apenas olhando. Não era a ameaça barulhenta de um cobrador, mas uma vigilância silenciosa, paciente e infinitamente mais perturbadora. Era como se esperasse por algo, ou como se quisesse ter certeza de que ela não faria algo. O medo, que havia se aquietado, voltou a sussurrar em seus ouvidos. Numa tarde quente, enquanto Lúcia remendava uma das calças de Tiago na varanda, uma sombra se projetou sobre ela. Era Dona Zilda, a velha parteira da cidade. Uma mulher pequena, enrugada pelo sol e pelo tempo, mas com um olhar que parecia atravessar a pele e ler a alma. Zilda era a guardiã das histórias não contadas de Serra Branca, dos segredos que o vento carregava e que só os mais velhos sabiam interpretar. Ela se sentou no degrau de madeira ao lado de Lúcia, sem pedir licença, como se fosse seu direito. Ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o zumbido das moscas e o som distante de um galo. Finalmente, a velha falou, a voz rouca como a terra seca. Cuidado com milagres que vêm na calada da noite, minha filha. Lúcia sentiu um arrepio. Santo Antônio ajuda a encontrar o que foi perdido, mas às vezes o que se perdeu é melhor que continue. Assim, e com a mesma naturalidade com que chegou, Dona Zilda se levantou e foi embora, deixando Lúcia com aquela frase enigmática ecoando na cabeça. Não era um conselho. Era um aviso. A frase da velha parteira foi como uma chave que destravou a porta da desconfiança. Lúcia entrou em casa, o coração martelando contra as costelas. Pegou a pequena medalha de Santo Antônio que estava sobre a mesa, a fonte de seu suposto milagre. Olhou para ela, não mais com gratidão, mas com suspeita. Passou o polegar pela superfície gasta, como fizera tantas vezes, mas agora, guiada pelo aviso de Zilda, ela procurava por algo mais. Ao limpar a poeira acumulada nas bordas com a ponta de um pano, sentiu uma pequena folga na moldura de metal. Não era maciça. Era um relicário. Com a ponta de uma faca de cozinha, com o cuidado de quem desarma uma armadilha, ela forçou a pequena fenda. A moldura cedeu com um estalo minúsculo. Dentro, para sua surpresa, não havia a imagem do santo. Havia um pedaço de papel, minúsculo, dobrado tantas vezes que parecia um grão de arroz. Com os dedos trêmulos, ela o desdobrou. A caligrafia era inconfundível. Era a letra de seu marido, Jorge. Eram poucas palavras, mas elas caíram sobre Lúcia com o peso de uma laje de pedra. A raiz da nossa casa está sob o altar do santo esquecido. A revelação caiu sobre Lúcia não como uma pedra, mas como o desmoronamento de uma montanha inteira. Aquele bilhete reescrevia tudo. O dinheiro não fora um
Milagre de Santo Antônio. Fora uma mensagem, um teste. Alguém, em algum lugar, sabia do segredo de Jorge e, por um motivo que ela não conseguia decifrar, queria que ela o encontrasse. O envelope pardo sob sua porta não era um presente dos céus, mas uma isca humana, jogada nas águas turvas de Serra Branca para ver que tipo de peixe morderia. E ela havia mordido. E foi aí que a peça final se encaixou, com um estalo seco e aterrorizante em sua mente. O interesse do Coronel Bastos. A vigilância de Valdir. Não era pela casa em si, um casebre de barro batido e telha-vã. Era pelo que a casa representava, ou pior, pelo que ela escondia. A frase de Jorge, a raiz da nossa casa, era uma metáfora. A verdadeira casa era a capela, o santo esquecido, o altar. O que quer que seu marido tivesse enterrado, estava lá. E o coronel sabia, ou pelo menos desconfiava. A confirmação de suas piores suspeitas não demorou a chegar. 2 dias depois, Valdir não passou a cavalo. Ele parou em sua porteira. Desmontou, o chapéu de couro na mão, um gesto de respeito que soava mais falso que uma nota de 3 reais. Ele trazia uma proposta do Coronel Bastos, uma oferta de compra pela casa e pelo pequeno pedaço de terra. O valor que ele citou fez o ar faltar nos pulmões de Lúcia. Era dinheiro que ela jamais veria em 10 vidas. Dava para comprar uma casa na cidade, colocar Tiago na melhor escola, nunca mais se preocupar com a seca ou com a febre. Era uma oferta generosa. Demais para ser verdade. Era o preço do silêncio dela. Lúcia sentiu um frio glacial tomar conta de seu corpo. Ela olhou para o rosto de Valdir, tentando encontrar qualquer traço de humanidade, mas só viu o vazio de um homem que cumpre ordens. Ela gaguejou uma desculpa. Disse que precisava pensar, que a casa era a única lembrança que tinha de Jorge. Valdir apenas assentiu. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, se formando no canto de seus lábios. O coronel é um homem paciente. Ele... disse, a voz baixa. Mas a paciência dele, como a água do açude, um dia acaba. A partir daquele dia, a pressão mudou. A vigilância silenciosa se tornou uma sombra constante e palpável. Não era mais apenas Valdir e seu cavalo. Eram outros homens, parados na estrada, conversando baixo sempre que ela saía para buscar água. Eram ruídos do lado de fora de casa durante a noite. O cachorro do vizinho, que sempre latia para tudo, ficou estranhamente quieto. Ameaças não ditas pairavam no ar. Mais pesadas que o calor do meio-dia. Eles a queriam fora dali, mas antes precisavam ter certeza de que ela não sabia de nada. E sua recusa em aceitar a oferta generosa era a resposta que eles não queriam ouvir. Numa noite de sexta-feira, uma tempestade desabou sobre Serra Branca. O céu, antes estrelado, se fechou numa cortina de chumbo e o mundo se resumiu ao som da chuva castigando o telhado e aos clarões dos relâmpagos que rasgavam a escuridão. Dentro de casa, Tiago dormia sono profundo, embalado pelo barulho da tormenta. Mas Lúcia estava acordada. A tempestade lá fora era um reflexo do caos dentro dela. Ficar era uma sentença de morte lenta. Fugir, sem saber o que estava em jogo, era impossível. Havia apenas um caminho. O caminho que Jorge havia traçado para ela. Com uma decisão forjada no fogo do desespero, ela agiu.
Embrulhou Tiago em uma manta, o rosto sereno do menino um contraste doloroso com o terror em seu coração, e o levou pela chuva até a casa de Dona Zilda. A velha parteira a recebeu na porta, como se já a esperasse. Seus olhos sábios não fizeram perguntas, apenas acolheram. Ele fica seguro comigo. Foi tudo o que ela disse, e aquele simples gesto de confiança deu a Lúcia a força que ela precisava. Ela voltou para casa, pegou a lamparina, uma pá pequena de jardinagem que pertencera a Jorge e a medalha de Santo Antônio. E então mergulhou na noite de tempestade, caminhando na direção da capela abandonada. O lugar de... seu falso milagre. A lama agarrava-se a seus pés, o vento açoitava seu rosto, mas ela não parou. O medo era seu combustível. Dentro da capela, o barulho da tempestade era abafado, transformando-se num rugido surdo. Os relâmpagos iluminavam o interior em flashes intermitentes, revelando o altar de pedra como uma aparição fantasmagórica. Ela foi direto até ele, o coração batendo descompassado. A raiz da nossa casa está sob o altar do santo esquecido. Com a luz trêmula da lamparina, ela começou a examinar o chão. E então ela viu. Atrás do altar, quase escondida pela sombra, uma lajota estava ligeiramente desalinhada, o rejunte ao redor dela mais novo que o resto. Com a ponta da pá, ela forçou a pedra. Rangeu, mas cedeu, revelando um buraco escuro na terra úmida. O cheiro de solo revolvido e de segredo subiu até ela. Com as mãos tremendo, ela alcançou a escuridão e sentiu o metal frio e enferrujado de uma caixa. Puxou-a para fora. Não era grande, mas era pesada. Pesada com a história roubada de uma cidade inteira. Ao abrir a tampa emperrada, a luz da lamparina revelou o conteúdo. Não era ouro, não eram joias. Era algo infinitamente mais valioso. O livro de registros original da Fundação de Serra Branca. E junto a ele, dezenas de escrituras de terra, amareladas e frágeis, incluindo a de sua própria família. Documentos que provavam que o avô do coronel Bastos havia forjado e roubado aquelas terras após um grande incêndio, décadas atrás. Incêndio que todos pensavam ter sido um acidente. Jorge, que trabalhara como caseiro para o coronel, havia encontrado a caixa e a escondera, planejando um dia expor a verdade. Uma verdade pela qual, Lúcia agora entendia, ele provavelmente fora morto. O som de um galho se partindo do lado de fora a fez congelar, a mão ainda pousada sobre os papéis amarelados. Não era o vento, não era a chuva. Eram passos, pesados, deliberados, afundando na lama. Os homens do coronel a haviam seguido. A oferta generosa não era um plano A. Era a última chance antes do plano B. E o plano B acabara de chegar à porta da capela. Encurralada. O terror, frio e paralisante, subiu por sua espinha. Ela olhou para a caixa, a prova da liberdade de um povo inteiro. Poderia pegá-la e tentar correr pela porta dos fundos, se houvesse uma. Mas para onde? Naquela noite de tempestade, naquelas terras que pertenciam a um único dono, não havia refúgio. Eles a caçariam como um animal. E a história de... Serra Branca morreria com ela na lama. Foi então que seus olhos, buscando qualquer saída, qualquer arma, encontraram a corda grossa e empoeirada que descia do teto escuro no canto da capela.
a corda do sino. Um sino que não tocava há 50 anos, desde a noite do grande incêndio. Um sino que os mais velhos diziam ter um som que anunciava desastres, o fim dos tempos. Num instante, a escolha foi feita. Não era uma escolha entre fugir ou lutar. Era uma escolha entre um segredo que morre e uma verdade que ecoa. Lúcia não pegou a caixa. Ela correu na direção oposta à dos passos, subindo os poucos degraus de pedra que levavam ao pequeno campanário. Agarrou a corda com as 2 mãos, a textura áspera e poeirenta arranhando sua pele. Puxou. O mecanismo rangeu, emperrado por décadas de silêncio e ferrugem. Por um segundo, nada aconteceu. Então, com toda a força que o desespero, a fúria e o amor por seu filho lhe deram, ela se jogou para trás, usando o peso do próprio corpo. Um estalo metálico cortou o som da tempestade, e um gemido grave e profundo começou a vibrar no ar. E então, o som explodiu. Um dong pesado, sombrio, que parecia vir das entranhas da terra. Um som que a cidade havia esquecido, mas que estava gravado na memória de seus ossos. Lá embaixo, nas casas de Serra Branca, as pessoas se sentaram em suas camas. O que era aquilo? O sino? Impossível. Mas lá veio de novo. Dong, mais forte, mais urgente. Luzes de lamparinas começaram a se acender nas janelas, uma a uma, como estrelas assustadas nascendo na escuridão. Homens e mulheres saíram para as varandas, olhando na direção da colina, para a silhueta da capela fantasma recortada contra os clarões dos relâmpagos. O som do desastre os chamava. A porta da capela foi arrombada com um chute. Valdir e outro capanga entraram, armas em punho, os olhos varrendo a penumbra. Eles esperavam encontrar uma mulher encolhida num canto. Em vez disso, encontraram Lúcia, parada em frente ao altar. Ela não estava mais puxando a corda. Estava apenas ali, de pé, o peito arfando, o rosto molhado de chuva e lágrimas, iluminada pela sua pequena lamparina. Aos seus pés, a caixa de metal estava aberta, os documentos expostos como um corpo em um velório. Valdir deu um passo à frente, o rosto uma máscara de fúria. "Você não devia ter feito isso", ele rosnou. Foi quando a primeira luz de fora atingiu a entrada. Depois 2, depois uma dúzia de moradores, atraídos pelo chamado do sino, chegaram à porta da capela. Traziam suas próprias lamparinas, facões de trabalho, o que quer que tivessem à mão. Eles pararam, confusos, os rostos iluminados por baixo pela luz trêmula. Viram a cena. Lúcia, os 2 capangas armados do coronel e a caixa aberta no chão. O segredo não era mais um sussurro enterrado. Era um fato público, iluminado por dezenas de testemunhas. O poder do coronel não estava nas armas de seus homens, mas no silêncio de suas vítimas. E Lúcia acabara de quebrar 50 anos de silêncio com um único puxão de corda. A oração de Lúcia, feita naquele mesmo altar uma semana antes, havia sido atendida. Ela pediu um milagre financeiro para salvar sua casa e seu filho. Mas o que ela recebeu foi algo muito maior: a chance de salvar a alma de sua cidade. O dinheiro que apareceu em sua porta não foi o milagre. O milagre foi a coragem que ela encontrou quando o dinheiro acabou. Diante da verdade que, num primeiro momento, ameaça
destruir o mundo frágil que todos conheciam, surge a pergunta que ecoou naquela capela e que ecoa até hoje. Uma verdade que pode te devolver a terra, mas te roubar a paz. Você escolheria a justiça, mesmo que ela viesse com o caos? Ou a sobrevivência, mesmo que ela fosse construída sobre uma mentira? Lúcia fez a sua escolha. E o povo de Serra Branca, parado na porta daquela capela, estava prestes a fazer a sua. Essa história nos lembra que a fé não move apenas montanhas. Às vezes, ela nos dá força para encontrar o que está escondido debaixo delas. E que os verdadeiros milagres raramente vêm na forma de dinheiro fácil, mas na coragem que descobrimos quando não temos mais nada a perder. Se a decisão de Lúcia de tocar o sino em vez de fugir mexeu com você, deixe um comentário dizendo o que você teria feito no lugar dela. Histórias como essa merecem ser contadas. Então, se você acredita no poder da verdade, deixe seu like para que mais pessoas a conheçam. E fique por aqui, porque a coragem humana tem muitas faces. No nosso próximo encontro, vamos para o litoral gelado do Atlântico Norte, investigar a história real do faroleiro que desapareceu de seu posto, deixando para trás apenas uma mesa de jantar posta para uma refeição que nunca foi comida, e um diário com uma última anotação indecifrável. Inscreva-se e ative as notificações, porque esse é um mistério que o mar ainda não devolveu.